Uma das maiores dúvidas dos fãs de Sweet Tooth é a seguinte: se após o flagelo os humanos pararam de nascer, como é que vai ficar o planeta Terra, a nossa sociedade, daqui a 100 anos? O que dá do cruzamento de um híbrido com outro híbrido? A reprodução? Eles vão encontrar uma cura? Qual vai ser o destino da humanidade? E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Fala galera, como é Matheus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sweet Tooth aqui no canal. Eu já postei um montão de vídeos da série e eu vou deixar a playlist com todos os vídeos organizadinhos aqui no card. Depois você clica lá e confere se você gostou da série, se você quer conhecer mais sobre a mitologia por trás desse universo. E claro, se você gostar dos meus vídeos, você pode muito bem se inscrever nesse canal maravilhoso para ficar por dentro de novidades de séries e filmes e mais vídeos, mais novidades sobre Sweet Tooth também. Porque eu tô trazendo esses vídeos agora, os vídeos que já passou a temporada e tal. Agora eu pretendo trazer vídeos que te ajudem a entender a mitologia desse universo para vocês ficarem mais preparados para a segunda temporada. Aliás, cadê a renovação da segunda temporada aí, Netflix? No meu último vídeo, por exemplo, eu trouxe a explicação dos quadrinhos do motivo de alguns híbridos falarem e outros não. Embora na série essa explicação tenha sido diferente. O Gus disse que ele fala porque o pai dele o ensinou a falar. E aqui nesse vídeo nós vamos falar de como os híbridos se reproduzem. Vamos lá então. No segundo episódio da série, Gus e Japheth encontram uma família que vive ali isolada naquela casa no meio daquele matagal desde o flagelo e eles não encontram ninguém. O casal tem um filho pequeno chamado Rusty e eles dizem que o garoto tem 11 anos. Quando o Gus diz que tem 10 anos, eles ficam assustados, porque o Gus é velho demais, para a espécie dele. E depois na série a gente acaba descobrindo o porquê de todo mundo achar o Gus velho demais, porque Gus foi o primeiro híbrido dessa nova geração de híbridos. Nova geração porque teve a geração anterior, como eu comentei lá com detalhes no vídeo da explicação da origem dos híbridos. Depois você clica lá no card e confere. Pois bem, a mãe do Rush diz que o Rush foi uma das últimas crianças humanas a nascer antes que as crianças começassem a nascer como o Gus, ou seja, híbridas. Ou seja, a partir do nascimento do Gus, seres humanos pararam de nascer. E com isso, a espécie humana tem um prazo de validade, Se o Rush tem 11 anos, essas crianças que nasceram ali perto dele é a última geração. Daqui a 100 anos não vai mais existir seres humanos na Terra. Isso se ninguém encontrar uma cura. E, spoiler, não há cura mesmo. Não há. Enfim, ninguém acha cura nenhuma nos quadrinhos. Não há cura. Então uma coisa é certa, daqui a 100 anos não teremos mais seres humanos na Terra. O que teremos no lugar deles? Híbridos. Mas como assim? Como os híbridos se reproduzem? Um híbrido de cervo consegue se reproduzir com o híbrido de uma outra espécie? É sobre isso que a gente vai falar aqui. O que eu tenho para te contar agora é um spoilerzão, bem spoilerzaço dos quadrinhos. É uma coisa que acontece no epílogo dos quadrinhos, no último capítulo. Assim, eu não vou nem te contar como que as tramas se encerram, qual é o futuro de cada personagem. Não vou falar como as tramas acabam, mas eu quero falar mais ou menos como que ficou o universo no futuro, o planeta Terra no futuro. Então, eu devo dar spoiler do futuro de alguns personagens aí. Então, siga por sua conta e risco. Beleza, então. Nos quadrinhos há essa passagem de tempo. Muito tempo se passa desde o presente. A gente não sabe exatamente quanto tempo se passou, mas eu chuto que é uns 20 anos por ali. Nisso nós vemos um garotinho pequeno, muito parecido com o Gus, inclusive até nas roupas. Esse garotinho está fugindo e chorando de dois caçadores muito violentos que estão ali correndo atrás dele. Enquanto na fuga, o garotinho tropeça e cai. Quando ele cai, um outro garoto cervo o ajuda a se levantar. E esse garoto cervo tem o nariz de um porco. Sacaram? Não sacaram? Vamos continuar então. Pelo tamanho dos chifres, a gente consegue perceber que o garoto de moletom azul, o garoto que tem o nariz de porco, é mais velho. Esse rapaz se chama Tommy, enquanto o mais novinho, o que é bem parecido com o Gus, inclusive com a camisa quadriculada, se chama Richard. Os garotos continuam a fugir e se escondem ali atrás de uma árvore, mas eles são encontrados e pegos. Um caçador puxa Richard pelo chifre, e aí ele toma uma flechada na testa e morre. O outro caçador pega a Tommy, coloca a faca no pescoço dele, e aí ele vê alguma coisa que o assusta muito, porque ele fala, meu Deus. Nisso, um rapaz, cervo, forte com cara de mal, responde, Deus parou de se importar com a sua espécie há muito tempo. Agora vocês entenderam. Esse rapaz é Gus mais velho e os garotinhos são os filhos dele. O mais velho, chamado Richard, foi nomeado assim em homenagem ao pai do Gus, que morreu logo no comecinho da série.
e o outro, chamado Tommy, foi nomeado dessa forma em homenagem a Tommy Jeopardy, o grandão. Um machado é atirado contra a cabeça do outro caçador, que morre também. E aí, quando vemos, um Bob adulto aparece na cena, e aí o Tommy, que estava ali, corre, abraça e o chama de tio. À noite, eles fazem uma fogueira para cozinhar, e antes da janta, o Gus faz ali uma oração, e dessa oração dele, a gente consegue tirar informações importantes. Gus diz que o coelho foi dado a eles pelos deuses, e que eles precisam agradecer antes de ingerir aquele alimento. Gus diz que os deuses viveram em harmonia com os humanos no passado, mas os humanos se esqueceram dos deuses e se transformaram em um povo cheio de pecado e morte. Gus diz que os homens tentaram chegar perto dos deuses novamente e tentaram recriar os deuses em laboratório, só que isso era proibido e, como castigo, os deuses enviaram uma maldição que era para acabar com o reino dos homens neste mundo. O que o Gus fala aqui nessa oração se alinha muito com o que a gente já vem debatendo nos vídeos anteriores, especialmente o primeiro e o segundo vídeo de Sweet Tooth aqui no canal, que eu falei, no final explicado da série, e falei da origem dos híbridos também. De acordo com os quadrinhos, e que muito provavelmente a série vai adaptar, o Gus é clone do deus Inuit da caça Tikit-Zetok. A série já deu indícios que vai seguir essa adaptação, então se você quiser mais detalhes sobre isso, assiste meus vídeos anteriores. Então com isso, eu acho que já respondi a pergunta do título, né? Sim, híbridos se reproduzem, mas parece que nos quadrinhos não há uma regra certa quanto a isso não. Tommy e Richard são filhos do Gus com a Wendy, só que só o Richard tem os traços da mãe, com o nariz de porco e tal. Não sei se há alguma regra para dizer qual dos dois híbridos vai ser o dominante no cruzamento. Não sei se há, porque o quadrinho não explica. Mas tá claro, né, dá pra gente ver que no caso do Gus ali, o gene dele foi o gene dominante, porque os dois filhos se parecem muito com ele e só um deles tem, né, alguma característica ali que liga a mãe. Descobrimos que nesse futuro, há 20 anos, né, no futuro, a humanidade está muito reduzida. E com isso, a situação se inverteu. Os híbridos passaram os humanos em números. E agora, né, o que antigamente eram os híbridos que tinham medo dos humanos, agora são os humanos que têm medo dos híbridos. Descobrimos também que nesse futuro, toda a tecnologia humana deixou de existir. Carros, computadores, enfim, qualquer coisa que precisasse de alguma matéria-prima da natureza para funcionar deixou de ser usado. E os híbridos foram viver nas florestas, fazendo assim o equilíbrio perfeito entre o que eles tiram dela e o que eles dão a ela. Os híbridos também se organizaram e criaram ali o seu próprio esquadrão militar. Vemos que o Gus é o líder desse grupo híbrido de elite, que também tem como membro o Buddy, o filho perdido do Jeopardy, como já falei lá no vídeo de onde está o paradeiro da família do Jeopardy. Vemos ali na armada um híbrido de girafa, de gorila, de urso, de jacaré e tudo mais. Teoricamente, todos eles podem se reproduzir. Só que, não sei, parece que não há meio que uma regra genética para isso. Sabe, aquele negócio, mamífero só se reproduz com mamífero, anfíbio só se reproduz com anfíbio, ave só se reproduz com ave. Isso não é dito nos quadrinhos, talvez a série se aprofunde mais nesses estudos, mas se eu fosse chutar, se eu tivesse que colocar dinheiro em alguma coisa, eu diria que não tem nada disso não. Qualquer híbrido pode se reproduzir com qualquer híbrido. Gus deixa claro na sua oração que a humanidade errou e foi substituída, e agora o mundo pertence aos híbridos, seres que têm um contato melhor com a natureza. E como todos eles são parte humanos, eu acredito que é essa parte humana a responsável, né, pela reprodução, que faz qualquer um conseguir ter filho com qualquer um, igual é na humanidade hoje, né? Esses híbridos da armada do Gus decidem atacar o acampamento humano mais próximo, porque é dito, né, que eles temem uma invasão, porque os humanos, agora que estão nos seus últimos dias, eles estão mais violentos do que nunca. Gus é contra esse ataque, sabe? O Gus gosta dos humanos, apesar de tudo que ele passou, mas os outros híbridos não. Os outros híbridos detestam os humanos, então o Gus meio que fica de fora, mas a galera vai lá atacar. Uma batalha sangrenta acontece entre humanos e híbridos, tendo baixas pesadas dos dois lados, tá bem empatado ali. Só que Gus chega montado em um cavalo com arco e flecha na mão, parecendo o César lá de Planeta dos Macacos, junto com o Bob também montado em outro cavalo, e aí eles conseguem vencer aquela batalha em favor dos híbridos. Gus então oferece misericórdia aos humanos perdedores, né, o resto do pessoal que estava ali no acampamento, que não batalhou, e chama aquela galera para ir morar com eles na floresta. E os humanos aceitam, tipo, cara, vamos, né? E assim, os humanos e os híbridos meio que fazem as pazes. Os híbridos da armada, da família do Gus, que não gostavam muito dos seres humanos, perdem esse preconceito, e os últimos seres humanos vivem em harmonia até com os híbridos na floresta, tendo uma vida até que longa. Porque, né, você sabe que os híbridos não pegam a doença, portanto eles também não passam ela para frente. Logo, em um mundo onde os híbridos são os salvos,
o mais seguro a fazer para não pegar doença é colar neles. E aí temos mais um salto de tempo. Os filhos do Gus crescem, vão explorar o mundo, voltam para a comunidade com híbridos, né, refugiados de outros lugares e eventualmente se casam. Mais um salto temporal acontece e agora nós vemos o Gus bem idoso com os seus 2 netos sentados no seu colo. Um neto, né, que tá ali no colo dele e parece que é uma miniatura dele, sabe? É um híbrido de humano com cervo, né, muito parecido com ele, enquanto a menina parece que é um híbrido de coelho com porco. Richard, que tinha características de cervo e de porco, como a gente falou, né, ele era o filho que tinha o nariz de porco da mãe, se casou com uma híbrida coelha e teve 2 filhos. Um filho parece que é apenas híbrido de cervo, enquanto a outra menina tem ali características de porco, né, características do Richard, e tem características de coelho, que é características da mãe. Richard tinha características de porco e de cervo. Passou a característica de cervo para um filho e de porco para outro. Tá vendo? Não há muita regra para isso. Eu acho que o gênio híbrido fica lá. E aí não importa com quem eles cruzem, né, com quem eles venham a formar uma família, não importa a combinação, vai sair uma vida de lá e a gente vai descobrir que vida é essa quando a criança nascer. E claro, eu dei o spoiler máximo, né, que no futuro o Gus vai ficar com a Wendy, vai ter filhos com ela, mas eu avisei que ia dar spoilerzão no futuro da trama. Mas não tinha como não dar esse spoiler, porque eu precisava falar da reprodução dos híbridos. Se isso for adaptado na série, deve ser apenas na última temporada, nos 10 minutos finais do último episódio, mas vai ser uma cena bem bonita de assistir, admito isso pra vocês. Vou ficando por aqui nesse vídeo então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like é muito importante, e se inscreve no canal também. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.